bem, gente. O assunto aqui desse PET, dessa semana, é inteligência emocional. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui, depois a gente vai responder as perguntas. Vamos conferir o que você sabe sobre esses pilares. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, é para você enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira, interligando a palavra com o seu significado. Então, autoconsciência significa capacidade de reconhecer as próprias emoções. Autorregulação significa capacidade de lidar com as próprias emoções. Automotivação é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. Empatia é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. E habilidades sociais é o conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Então, ficou 3, 5, 2, 1, 4. Questão 2. Leia abaixo um trecho do artigo sobre inteligência emocional do Instituto Inclusão Brasil. Logo após, escolha o melhor título para cada parágrafo e complete a tabela abaixo. Então, você tem esse texto aqui que está dividido em 4 parágrafos e é para você colocar aqui, para você identificar qual que seria o título mais adequado para cada um deles. Os títulos são esses aqui. Então, você vai colocar aqui. Qual que é o título do primeiro parágrafo? Qual que é o título do segundo parágrafo? Então, ficou assim, ó. Compreendendo as emoções através da inteligência emocional é o título do parágrafo 3. Nem sempre os melhores são os mais inteligentes. É o título do parágrafo 4. O estudo de Daniel Goleman é o título do parágrafo 1. Os 2 tipos de inteligência é o título do parágrafo 2. Então, ficou 3, 4, 1, 2. Atividade 3. Sugestão para nosso próximo encontro. Filme divertidamente. Então, isso aqui, gente, é só uma sugestão para que você assista esse filme. E é só uma prova de que os PETs do primeiro ano são os mais fáceis. Ele sugeriu para você que você assista esse filme. Ele nem falou que é obrigatório, só sugeriu. Talvez até você já tenha assistido, né? Na verdade, aqui ele está propondo no início só uma reflexão a nível pessoal mesmo, sobre questões relativas à inteligência emocional. Então, você vai fazer a leitura desses textos introdutórios. Depois você vai fazer a leitura desse exemplo aqui de resenha, né? Que é a resenha do filme Divertidamente, que inclusive na semana anterior foi pedido, né? Foi sugerido que vocês assistissem a esse filme, mas não é obrigatório, não vai fazer diferença aqui para a gente responder as perguntas, não. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui para você saber mais ou menos como que é uma resenha. Depois vem essas perguntas todas aqui, ó. Só que eu não vou respondê-las, não. Por quê? Com exceção da letra F, todas essas perguntas são pessoais. Então, agora, gente, é a hora de vocês brilharem e responderem aí do jeitinho especial de vocês. Aquelas respostas bem curtinhas do jeitinho que vocês gostam. Gente, se vocês estiverem escutando alguns barulhos de martelada, é porque o meu vizinho está fazendo uma obra aqui, tá? Mas eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo, não. Então, vai com martelada mesmo, né? Fazer o quê? Então, gente, essas perguntas todas aqui você vai responder do seu jeito, do tamanho que você quiser, porque elas são todas pessoais, com exceção da letra F. A letra F eu vou responder para vocês. No final do filme, a alegria aprende que todas as emoções, especialmente a tristeza, também são importantes. Por quê? Então, gente, você tem que ter assistido o filme para você conseguir responder isso aqui. Como eu assisti o filme, eu consigo responder para vocês. Mas senta que lá vem spoiler, tá? Eu vou ter que falar o final do filme. No fim do filme, a protagonista está fugindo de casa, mas desiste porque percebe que ficar longe de sua família vai deixá-la triste. Por isso, ela desiste da fuga. Significa que a tristeza pode fazer a gente perceber o que realmente importa e assim passamos a dar mais valor a elas, pois perdê-las seria muito, muito triste. Aí vem a atividade 3. Letra A. A resenha apresenta um texto verbal sobre o filme Divertidamente.
Neste texto foi utilizada a linguagem formal ou informal. Explique com trechos do texto e justifique o uso. O texto segue as regras da norma padrão, mas para aproximar-se do leitor e tornar a leitura mais leve, usa um registro informal, o que pode ser notado, por exemplo, no trecho Como será que funciona a mente humana?, em que o autor parece conversar informal e diretamente com o leitor. Se você quiser resumir, só que aí sua resposta não vai ficar completa, não vai ficar bem explicada não. Talvez sua professora vai falar que está errada. Você pode colocar esse trecho aqui, ó. Registro mais informal. E aí, para você comprovar a sua resposta, você copia esse trechinho aqui, ó. Como será que funciona a mente humana? Se fosse para mim, se eu estivesse corrigindo as respostas dos meus alunos, se colocasse só isso, eu ia falar que estava errado, ia falar que está incompleto. Para mim, a resposta completa é isso aqui tudo. Mas se vocês quiserem resumir, pode colocar essas duas partes aí, ó. Registro informal, essa outra parte aqui que é um trechinho do texto. Letra B. Com quais características a autora se refere ao filme? Ela se refere ao filme como divertido, leve, bem-humorado, engraçado e maravilhosa animação. Letra C. Os comentários são positivos ou negativos? A autora gostou do filme? Comprove sua resposta. Os comentários são positivos. A autora gostou do filme e a comprovação disso pode ser esse trecho aqui, ó. Vale a pena conferir essa maravilhosa animação. Letra D. Com qual objetivo a autora escreveu a resenha? Ela escreveu a resenha para destacar os pontos positivos de um filme com a intenção de convencer o leitor a assisti-lo. Letra E. Você se interessou pelo filme após ler a resenha? Então, essa resposta é pessoal. A minha resposta é essa aqui, ó. Eu já vi esse filme, mas como já conheço outras obras da Pixar e gosto muito, quando vejo uma resenha de uma obra desse estúdio, eu já me interesso. Você pode responder do jeito que você quiser aí, que essa resposta é pessoal. Depois você vai ler essas dicas aqui, ó, para escrever uma boa resenha, e aí você vai fazer uma resenha. Então tá escrito aqui, ó. Agora é a sua vez. Escolha um livro, filme ou série e produza uma resenha. Lembre-se de ficar atento às dicas. Que tal postar essa dica em sua rede social? Ou sugerir para alguém? Faça e compartilhe. No caso, você vai compartilhar com a sua professora. Você vai mandar a sua resenha para sua professora. Eu fiz um exemplo de resenha aqui para vocês, gente, sobre o filme Viva a Vida é uma Festa. Eu gosto muito desse filme, eu fiz até uma aula sobre ele, naqueles bons tempos, né, que a gente tinha aula presencial. Então, você vai utilizar aqui o meu texto como modelo, não é para você copiar igual o meu, você vai fazer o seu, mas aí é só para você ver mais ou menos o que você tem que falar em cada um dos parágrafos do seu texto. Basicamente, você tem que falar um pouco aí qual que é a história do filme, logicamente sem contar o final, e aí falar por que você gostou, o que tem de bom nesse filme, o que tem de bom, o que te atraiu, o que te fez gostar dessa obra. Pode colocar do seu jeito aí, que ninguém espera que você escreva um texto muito explicativo, muito detalhista, não. Só querem que você... O PET só quer que você escreva, ele quer que você exercite a sua produção escrita. Quer ver se você consegue entender qual que é o objetivo de uma resenha, como que é a estrutura da resenha, que é essa parte que eu falei para vocês, que você tem que contar um pouquinho do enredo, da história do filme, e depois destacar os pontos positivos ou negativos da resenha. Você pode falar que você não gostou da obra também, tá? Só que você tem que explicar por quê. Então, é só para você exercitar a sua escrita. E você tem que produzir um texto aí com todos os conhecimentos que você tem da língua portuguesa, né? No que diz respeito a ortografia, acentuação, pontuação, paragrafação. Então, faz o seu melhor aí. Ou então você copia o meu aí, né, na cara dura, porque vocês são muito cara de pau. Mas se você for copiar o meu, deixa pelo menos um like aqui, né, para ajudar a tia. Mas vamos lá, vou fazer a leitura do meu texto. Viva a Vida é uma Festa. O filme de 2017 é uma animação da Disney Pixar, que conta a história de Miguel, um menino mexicano que sonha em ser músico, mas que tem que lidar com a reprovação de sua família com relação a essa escolha. Além de mostrar um pouco da cultura e das tradições mexicanas, durante as comemorações do Dia dos Mortos,
O que é muito interessante, a obra tem imagens lindas e bem coloridas. Ao longo da história, aprendemos um pouco sobre a maneira diferente com que os mexicanos encaram a vida após a morte. Os personagens são engraçados e ao mesmo tempo fofos, e o enredo é envolvente e criativo, prendendo a atenção dos espectadores de várias idades. Dessa forma, é uma ótima opção de filme para assistir com a família. O filme também passa uma mensagem de fortalecimento dos laços afetivos familiares, através da homenagem, respeito, reverência e honra aos entes queridos que já se foram. Gente, então aqui na semana 3, você vai primeiramente fazer a leitura desses textos introdutórios aqui e desse outro texto aqui que fala sobre um rapper, né, que é o Psicoprata. Então, você vai fazer a leitura desse texto para a gente poder responder as perguntas. Responda as questões de acordo com as informações do texto. Questão 1. Quais as razões que levaram Psicoprata a cantar o rap? É porque ele tinha uma necessidade de se expressar. Expressar o que sentia, as coisas erradas que via na periferia onde sempre viveu. Questão 2. Você sabia que a palavra rap significa ritmo e poesia? Muitos compositores e escritores utilizam suas obras para expressarem seus sentimentos e denunciar algum fato. Identifique trecho do texto com o rapper Psicoprata em que ele fala sobre sentimentos. Eu coloquei esse trecho aqui, ó. Várias pessoas já vieram me dizer que minha música as fez olhar a vida de outra forma e encontrar algum sentido. Acho que o rap tem esse papel de trazer a vida à tona, especialmente para pessoas que se sentem desiludidas. Questão 3. Observe o emprego do pronome ele nas frases abaixo. Recorra ao texto, identifique a quem se refere. Letra A. Ao lado da Fuse, ele venceu o concurso de bandas promovido pelo evento. Essa palavra ele se refere ao Psicoprata. Letra B. Ele é a revolução, a mudança, a superação. Nesse caso aí, a palavra ele se refere ao rap, né? Então, a resposta é o rap. 4. Escolha um rap de sua preferência e reflita sobre os sentimentos e emoções que o compositor expõe na sua música. Registre sua reflexão. Você poderá fazer esse registro utilizando palavras ou imagens. No meu caso, eu utilizei palavras. Essa é uma resposta pessoal. Eu vou colocar aqui para vocês só um exemplo. É só para você entender mais ou menos como que é para fazer essa reflexão. Então, eu coloquei aqui primeiramente um trecho da música sobre a qual eu vou fazer a minha reflexão. É um pedaço da letra do rap Amarelo, do Emicida. Então, eu coloquei esse pedaço aqui, ó. Na verdade, a letra é muito grande. Eu coloquei esse pedaço aqui e mesmo assim ainda ficou bem grande. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu sonho mais alto que drones, combustível do meu tipo, a fome, pra arregaçar como um ciclone, entendeu? Para que amanhã não seja só um ontem, com um novo nome. O abutre ronda ansioso pela queda, sem sorte. Fim do mágoa, mano. Sou mais que essa bem mais. Corpo, mente, alma, um tipo de Ayurveda. Estilo água, eu corro no meio das pedras. Na trama, tudo os dramaturgo. Eu sou um dramaturgo. Conclamo a se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana. Isso é Osana em curso. Capulanas, katanas, buscar nirvana é o recurso. É um mundo cão pra nós. Perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto.
Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem riu de nós sem teto. Aí tem esse finalzinho aqui, ó. Aí, maloqueira, levanta essa cabeça, enxuga essas lágrimas, certo? Você mesmo. Respira fundo e volta pro ringue, vai. Você vai sair dessa prisão. Você vai atrás desse diploma, com a fúria da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós, faz essa por nós, vai. Te vejo no pódio. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, com base nesse trecho da música aí, que eu gostei mais, eu fiz essa reflexão aqui, ó. Ela é bem grande, tá? Porque essa resposta é pessoal. Então, eu vou colocar aqui o que que eu interpretei, o que que eu refleti a partir desse trecho de letra de música. Emicida, no rap amarelo, fala sobre a resiliência dos jovens da periferia. O jovem brasileiro pobre, em especial o negro, que luta diariamente para viver com dignidade. Mas não só isso. Esse jovem, descrito no poema, não se contenta só em sobreviver, não abaixa a cabeça, não se vitimiza, não aceita ser inferiorizado. Ele sonha alto e corre atrás com muita garra para alcançar esses sonhos. Ele quer vencer na vida, para esfregar na cara da sociedade que, apesar das dificuldades, apesar da falta de apoio, de oportunidades, apesar das desigualdades, ele é um campeão. Ele não fica se lamentando pelo que já sofreu no passado. Toda dor que já sentiu o fez mais forte. E no final ele fala sobre conquistar o diploma, mostrando o poder transformador da educação, através da qual é possível haver uma ascensão social. Então essa foi a reflexão, a interpretação que eu fiz dessa letra de música. Você vai começar fazendo a leitura desse texto introdutório aqui, ó, que fala um pouco sobre a obra da Anne Frank, né, sobre o diário de Anne Frank. Aí tem esse trecho aqui, ó, do diário dela, você vai fazer a leitura, e aí vem as perguntas. Questão 1. Reconhecer nossos sentimentos contribui para uma boa saúde mental. Registrar o que sentimos e refletir sobre nossas emoções contribui para desenvolver habilidades de autoconhecimento. Nesse trecho do diário de Anne Frank, ela fala do seu sonho em ser jornalista. Qual foi o argumento que ela utilizou para concretizar este sonho? Então, por que ela decidiu ser jornalista? Por que ela decidiu que ela queria ser jornalista? É porque ela queria ser útil, ser mais que esposa e mãe. Queria fazer algo para ser lembrada. Questão 2. Você concorda com a frase: quando eu escrevo, eu posso me livrar de todos os meus cuidados. Minha tristeza desaparece. Meus espíritos são revividos. Então, essa é uma resposta pessoal. No meu caso, eu coloquei que eu discordo, porque escrever, às vezes, é relembrar o que se queria esquecer. Você pode colocar aí o que você quiser, se você concorda, se você não concorda. Na verdade, ele nem pediu para justificar, né? Então, você pode responder com sim ou não, se você tiver com preguiça de escrever, né? O que é bem provável. Questão 3. O que você faz para se sentir melhor? Conversa com alguém? Ouve uma música? Escreve um diário? Fale sobre isso. Então, essa resposta aqui é mais do que pessoal, né? Você vai colocar o que você faz quando você quer se sentir melhor. Coloquei um exemplo aqui, ó, com base na minha vivência. Quando eu quero me sentir melhor, eu concluo alguma tarefa, porque terminar coisas me deixa satisfeita. Ou então, eu me dedico 100% a uma tarefa, para não pensar nas coisas que eu não tenho capacidade de resolver. Foi por isso que eu comecei a fazer esse canal. 4. Eu quero continuar vivendo mesmo depois da minha morte. Você considera que este desejo de Anne Frank se concretizou? Exemplifique. Sim, Anne Frank continua viva através das inúmeras publicações de seu diário, que já foi e ainda é lido por milhares de pessoas em todo o mundo. Porque conforme você leu lá no texto introdutório, a Anne Frank foi vítima do Holocausto, né? Ela é uma judia e ela foi morta num campo de concentração. Ela morreu lá no campo de concentração. E apesar dela ter morrido, de certa forma ela continua viva, né? Porque
o diário dela continuou sendo publicado inúmeras e inúmeras vezes e ele foi lido e vai continuar sendo lido, né, por milhares de pessoas aí por todo o mundo. Muito bem, agora as próximas perguntas é para você analisar essa foto aqui, ó. E aí você vai responder o que você quiser aqui, ó. Não tem resposta certa nessa questão, não. É com base na sua percepção, no seu conceito aí, né? No seu julgamento que você vai responder. Eu respondi aqui conforme o que eu vi na foto aqui, aí eu fui respondendo, tá? Então, olhando essa foto aqui, ó, da Luana Tolentino, você vai responder essas perguntas. Primeiro, qual a profissão de Luana? Então, inicialmente aqui, eu achei que era jornalista. Então, coloquei aqui, ó, jornalista. Você pode marcar o que você quiser aí. Para você, ela mora... Então, você vai colocar, é em uma cidade grande ou é no interior? Eu acho que é numa cidade grande, porque aqui atrás, ó, parece que tem uns prédios aqui. Então, eu achei que era numa cidade grande. Para você, Luana é de uma família rica ou pobre? Então, eu acho que no presente ela já é rica, mas ela vem de uma origem humilde. Então, eu acho que a família dela é pobre, né? Então, ela vem de uma família pobre. Isso é baseado só no achismo mesmo, tá, gente? Você acha que Luana estudou em escola pública ou particular? Eu acho que ela estudou em escola pública porque o PET quer nos inspirar, né? E nós estamos aqui na escola pública. Então, eu acho que ele colocou aqui essa mulher como uma representante de uma aluna de escola pública que teve sucesso na vida. Então, por isso que eu acho que ela é de escola pública, para ela servir de exemplo para nós. Depois, para você, Luana na foto está... Aí isso aqui é mais que óbvio, né? Ela tá feliz, desapontada ou amedrontada? Obviamente ela está feliz, olha o sorrisão dela. Aí agora você vai fazer a leitura desse textinho introdutório aqui, ó, para você saber mais sobre a Luana Tolentino. Aqui são as informações verdadeiras. E depois vem essa carta aqui, ó, que ela escreveu para Titi Gagliasso. É aquela filhinha do Bruno Gagliasso, sabe? Com a Giovanna Eubank, aquela menininha que eles adotaram. Então, ela escreveu essa carta aqui para ela. Eu imagino que seja porque a Titi sofreu uma agressão pela internet, né? No que diz respeito à questão racial. Ela sofreu um caso de racismo pela internet. E foi um caso bem grave, né? E teve processo e tudo mais. Ela foi xingada na rede social. E eu acho que a Luana Tolentino escreveu essa carta aqui para ela nessa época. Então, você vai fazer a leitura desse texto aqui para a gente poder responder as perguntas. A maioria das perguntas desse PET aqui é pessoal, né? Então, fácil de responder. Questão 1. Você já vivenciou alguma situação relatada por Anne ou Luana? Fale sobre isso. Quando foi? Como você reagiu? Você contou para alguém? Então, essa aqui é uma resposta pessoal. É só para você escrever se você já ficou pensando qual será a sua profissão no futuro, porque aí você vai estar se inspirando na Anne Frank, né, no relato aí do trecho do diário da Anne Frank, que foi colocado no PET. Ou você vai falar aí sobre se você já sofreu com algum caso de discriminação racial, com algum caso de preconceito racial, se inspirando na carta que a Luana Tolentino escreveu. Então, é só para você fazer um relato aí pessoal, se você já vivenciou alguma dessas situações aqui. Questão 2. Na sua opinião, por que Luana Tolentino escreveu essa carta? Você pode colocar o que você quiser, né? Porque é na sua opinião, então é uma resposta pessoal. Eu acho que ela escreveu pelo seguinte: para denunciar o racismo velado que existe na sociedade brasileira. Questão 3. Você acha que a carta será lida apenas por Titi? Obviamente não, pois foi publicada em uma revista e está aqui no PET, onde milhares de alunos mineiros irão ler. Apesar de ser uma carta, de ter a estrutura de uma carta, aquele texto foi publicado em uma revista. Então, obviamente, quem tiver a revista vai ler esse texto, né? Vai ter lido esse texto. Além disso, ele foi colocado aqui no PET, então milhares de pessoas já leram, né? Não só a Titi. Questão 4. Se você fosse escrever uma carta, para quem você escreveria? Então, essa aqui é uma resposta pessoal, você pode escrever o que você quiser. Eu iria escrever uma carta para minha filha bebê ler no futuro. Questão 5. Cite características que encontramos nos diários e nas cartas. Esses gêneros têm alguma característica em comum? Utilize a imagem para registrar. Então, o que você vai colocar? Ó, desse lado, características que são só da carta. Desse outro lado, características que são só do diário.
E aqui nesse meio, você vai colocar características que são tanto de um quanto do outro. Então, aqui, ó, as características que são só da carta. Tem um destinatário e é feita com o objetivo de ser lida por outra pessoa. Características só do diário. Não tem destinatário e, inicialmente, não é feito para ser publicado ou lido por outras pessoas. Agora, as características que são comuns à carta e ao diário. Eu coloquei o seguinte: nesses textos são expressos sentimentos e, além disso, o texto é em primeira pessoa, né? O eu falando sobre si mesmo. Então, tem essas duas características aqui em ambos os gêneros textuais. Questão 6. Nossa sugestão é: escreva uma carta ou um diário falando sobre suas emoções. Como você está se sentindo nesse período de isolamento social? Quais têm sido seus maiores desafios? O que você tem feito de diferente? Quem está vivendo com você neste momento? Qual a mensagem você gostaria de deixar para outros adolescentes? Então, você vai escolher se você quer escrever uma produção de texto em forma de carta ou em forma de diário, e aí você vai escrever o que você quiser. Vai falar aí sobre a questão do isolamento social, como está sendo sua vida agora, suas dificuldades, seus medos, etc. Eu escolhi, para fazer o exemplo para vocês, o gênero textual carta. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, você não vai copiar o meu, não, você vai se inspirar no meu. Então, você vai tirar ideias do meu texto, mas você vai criar o seu. Porque a carta, ela é pessoal. A minha carta não serve para você, não. Eu tô falando sobre as minhas coisas, sobre a minha vivência, né? Então, você vai se inspirar aqui na minha ideia, vai criar a sua carta. Então, eu fiz de conta aqui que eu sou uma aluna, tá? Que estou pelejando aí com esses pets do governo. E eu escrevi uma carta para mim mesma no futuro. Então, o meu destinatário sou eu mesma, só que no futuro. Você tem que seguir essa estrutura aqui, ó. Você vai colocar o local e data, a saudação inicial, aí você vai colocar o seu texto, né? Escrever o que você quiser na carta. E no final você vai colocar a despedida e colocar o seu nome. Vou fazer a leitura do meu texto aqui, da minha carta para mim mesmo no futuro. São Gotardo, 19 de outubro de 2020. Querido eu do futuro, estou te escrevendo de 2020, o pior ano das nossas vidas, pelo menos até agora. No começo do ano, um vírus desencadeou uma pandemia. Já matou muita gente e meio que fez o mundo parar por um tempo. Porque as pessoas precisam ficar longe umas das outras para a doença não se espalhar. Com isso, a abertura dos comércios está restrita e as escolas estão fechadas já tem uns 6 meses. Para a gente continuar estudando, o governo estadual criou um tal de estudo remoto, videoaulas e apostilas, tudo online. O pior é que eu não levei a sério no começo. Achei que tudo isso ia ser passageiro e fiquei inventando desculpas para não fazer as tais apostilas. A gente chama elas de PET. Agora tem um monte de atividades acumuladas. Mas encontrei um canal no YouTube de uma professora muito massa, chamada Rita Vasconcelos. E pelo menos na parte de português, ela está me ajudando muito. Eu vou dar o meu melhor. Se Deus quiser, vou conseguir concluir todos esses PETs e aprender o máximo que eu puder. E não vou repetir de ano, tenho fé. Estou te escrevendo para te relembrar de tudo que passamos nesse 2020. Te lembrar do tanto que nossa mão está doendo de tanto copiar. Te lembrar das tantas e tantas horas que passamos assistindo vídeos para dar conta de responder às atividades. Nunca estudamos tanto em nossa vida. Então, faça valer a pena. Dá até o jeito aí e coloca a gente numa boa faculdade, para que a gente possa conseguir um bom emprego. Assim a gente vai poder tirar umas longas férias em alguma praia bem legal, para compensar todo esse sacrifício. Atenciosamente, e aí você coloca a sua assinatura.